Estamos aqui com a segunda parte do nosso devocional diário dessa semana, que traz a mensagem com o título O Verdadeiro Arrependimento. Bem, ontem nós falamos, eu trouxe para vocês a verdade de que, segundo o Novo Testamento, no Evangelho de Cristo, o verdadeiro arrependimento, ele não trata-se de uma contemplação dos nossos erros e de uma introspecção das nossas falhas e de um martírio de nossa alma para tentar pagar absolutamente nada ou tentar se sentir melhor diante de Deus. Sabe, gente, Jesus Cristo morreu naquela cruz pelos nossos pecados para nos trazer uma justiça plena. E ele fez uma obra poderosa e consumada. E eu trago isso em meu coração, sabe, que em um determinado dia, quando eu tinha cometido uma falha e eu vinha me martirizando dentro do meu carro e eu parei em um estacionamento, e num determinado momento eu me ajoelhei no chão do meu carro chorando e eu comecei a falar sobre o meu erro comigo mesmo, e um martírio muito grande estava acontecendo na minha alma, e eu percebi que Deus tocou em meu coração e me falou o que é que eu pretendia fazer para me sentir melhor. E como conhecedor da palavra, eu disse para Deus, é claro que eu conheço a obra de Jesus Cristo, meu Salvador. Então Deus me disse assim, e o que falta para que você a receba? E eu disse para Deus, eu já recebi, Pai. E Ele me disse, quando? Então eu entendi que tudo aquilo que eu estava fazendo era um sentimento da carne, uma vaidade da minha carne, para que eu me sentisse melhor diante de Deus. E o verdadeiro arrependimento no Novo Testamento é exatamente essa mudança de mentalidade, essa metanoia, que faz com que a gente pense como Deus pensa a respeito dos nossos pecados. Como é que ele pensa a respeito dos nossos pecados? Jesus Cristo morreu na cruz e levou embora todos os nossos pecados. Pelo seu sacrifício fomos remidos. Essa palavra remissão, ela significa um aniquilar de toda uma história passada. Prestem atenção nisso. Não significa um conserto, nem uma recalchutagem, mas o aniquilar uma criatura que agora não tem mais passado. Esse é o perdão perfeito que foi comprado na cruz do Calvário. Como um bebê recém-nascido. Entende? Um bebê recém-nascido, ele não pode ser avaliado por um passado, porque ele não tem esse passado e essa realidade que tem que estar no seu coração. Por isso que Jesus Cristo disse que o reino dele é um reino de justiça. Então entenda, ninguém pode entrar no reino dele se não morrer e nascer de novo. Para que não haja passado. Para que essa pessoa entre numa perfeição e numa plenitude de justiça. E eu vim falando para vocês que o arrependimento, ele não é um sinônimo de tristeza, muito pelo contrário, porque quando você renova sua mente nessa realidade, a essência do teu coração, ela brilha em uma alegria extraordinária. Sabe, o diabo, ele usa a culpa, ele usa a condenação, ele usa a sensação de indignidade para nos oprimir, para nos machucar profundamente, destrói lares, destrói relacionamentos, porque, acredita em mim, pessoas feridas, elas ferem as outras. Elas são ferramentas de feridas também. Mas a Bíblia, sabe, os cristãos, eles têm criado uma doutrina de perdão, de pedir perdão. Isso vem da primeira carta de João, capítulo 1, verso 9, onde lá está escrito assim, se confessares os vossos pecados, ele é fiel e justo para perdoar os vossos pecados e vos purificar de toda injustiça. Isso tem virado uma doutrina um tanto quanto opressora no meio da igreja, porque nós que amamos a Deus e somos apaixonados pela palavra, começamos a pedir perdão por tudo, mas na realidade não é por tudo. Nós só pedimos perdão por aquilo que aparece em nossos corações como ferindo o nosso próprio ego de santos. Mas na realidade, quando nós entendemos através de um ministério de mestre essa palavra, nós entendemos que na primeira carta de João, no capítulo 1, João escreve aos judaizantes, judeus que tinham aceitado Cristo Jesus como Salvador, mas que queriam permanecer guardando a lei para que as suas vaidades fossem massageadas. E esses judaizantes, eles são pessoas gnósticas. E os gnósticos, gente, eles não acreditavam que Jesus tinha vindo em carne.
Eles não acreditavam que uma carne tivesse qualidades suficientes para materializar Deus nessa terra. Então, na verdade, eles acreditavam que Jesus tinha vindo aqui nessa terra como um holograma, como uma sensação, como uma áurea. Então, João começa a sua carta dizendo: aquilo que os nossos olhos viram, aquilo que nossas mãos apalparam. Eles estavam escrevendo para os gnósticos, que achavam verdadeiramente que através do cumprimento da lei eles eram perfeitos. Então João chega para esses gnósticos e ele coloca assim: se vocês confessarem e assumirem que vocês não podem se justificar através da vossa própria competência e desempenho, então vocês vão receber o que Jesus Cristo fez na cruz por vocês. Então vocês vão participar dessa alegria do verdadeiro arrependimento, que é uma metanoia, uma mudança de mentalidade para pensarmos como Deus pensa ao nosso respeito. Guarda isso para a gente terminar o assunto de hoje. Atos capítulo 20, no verso 21, está escrito assim: testificando tanto a judeus como a gregos o arrependimento para com Deus e a fé em nosso Senhor Jesus Cristo. Presta atenção, gente. Para com Deus é a palavra grega pararrais, que ela significa exatamente que agora você muda a sua forma de pensar a respeito de Deus. Escuta isso. É a única forma de causar sentido esse verso. O arrependimento para com Deus é uma metanoia, uma mudança de mentalidade a respeito de como Deus pensa a teu respeito. Entende? É você sair do âmbito de um Deus julgador, austero e inquiridor, para um Pai que te perdoou e que está pronto para te abençoar e que te aceita do jeito que você é, porque alguém assumiu tua posição e apresentou um comportamento perfeito que te representa à direita dele. Recebam isso no seu coração, isso vai mudar a sua vida, vai dinamizar a sua fé, você vai se tornar muito poderoso. Bem, se você está aí no nosso canal, não esqueça de clicar lá em inscrever-se, para que você faça parte do envio dessa palavra aos 4 cantos da terra. Foi muito bom estar aqui. Que Deus te abençoe e até amanhã com o complemento desse raciocínio. Fique com Deus.